em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada. Grande amigo, pastor Ailton Tavares, nosso amigo já de muitas datas. E meu pastor, né? Considero o senhor como meu pastor. Os irmãos aqui do ministério, Deus abençoe. Muitos amigos aí, né? Muitos rostos bonitos, conhecidos. A família do meu amigo está aumentando, graças a Deus, né? Já aumentou, né? E isso é bênção de Deus. E muitos irmãos que estão aqui já me conhecem. E eu quero desde já cumprimentar todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Irmãos, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu orei ao Senhor pedindo ao Senhor uma palavra que Ele pudesse falar conosco nessa noite. Porque a gente não faz nada se o Senhor não nos enviar. Estou como Pedro disse para Jesus: para quem iremos nós, se somente o Senhor tem palavras de vida? Para quem iremos nós? Então tudo que nós vamos fazer é o Senhor que está na nossa frente. Quando você tem algo a resolver na sua vida, e quando você coloca o Senhor na frente, na tua frente, você pode ter certeza que meio às dificuldades, os problemas que sobrevêm à sua vida, você vai resolver se você colocar Jesus na frente, se você colocar Jesus no meio desse problema. Porque se Jesus estiver lá, eu tenho certeza que a sua vida vai ser vitoriosa. Comece a colocar Jesus na sua frente. Toda vez que você sair da sua casa, coloque Jesus na frente. Toda vez que você levantar de manhã, coloque Jesus na sua frente. E até os momentos do dia a dia, coloque Jesus na frente. E você vai ver que o resultado do seu dia vai ser um resultado favorável. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido da igreja. Você já, de repente, já leu esse texto, e nós vemos aqui nesse texto uma situação muito difícil na vida de uma pessoa. Nós podemos ver que nessa época onde aconteceu essa história que acabamos de ler, nós vemos que Israel estava numa situação deplorável. Israel estava numa situação de vergonha. Israel estava praticamente sem liderança. Outrora, Israel teve um rei chamado Rei Acabe, e todos nós sabemos a história do Rei Acabe. Foi um reinado de idolatria, porque ele se aliançou com uma mulher que não cria no mesmo Deus, o Deus único, o Deus de Israel. Nós vemos que Acabe então começou a se perder, começou a tirar o foco do Deus único para se curvar ao Deus da sua mulher. A mulher dele é Jezabel. E eu trouxe uma palavra nessa noite para você, que ainda que o reinado esteja acabado, ainda que o reinado esteja em situação deplorável, existe profeta de Deus, aleluia, existe profeta de Deus ainda, que vai falar aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Israel estava sem governo, porque era um rei atrás de outro rei, que não obedeciam à voz do Senhor. Mas podia não ter rei obediente,
mas tinha um profeta que falava a verdade, tinha um profeta que falava aquilo que Deus queria. Isso nos mostra que Deus nunca vai deixar a gente sozinho. Isso nos mostra que Deus nunca vai deixar você sozinho. Sempre vai ter um profeta. Deus vai levantar um profeta que vai falar aquilo que você precisa ouvir. Não é aquilo que você quer ouvir, é aquilo que você precisa ouvir. Porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos. E nessa época, o profeta Eliseu então chega, se depara com essa mulher. E antes de falar dessa mulher, eu quero falar sobre o marido dela. O marido dessa mulher, a Bíblia vai nos dizer que o marido dessa mulher, ele se chamou Obadias. Ele era mordomo do rei Acabe. O marido dessa mulher se chamava Obadias. Ele trabalhava no palácio, ele era mordomo do rei Acabe. Obadias era um homem íntegro, era um homem que temia Deus. Obadias era um homem que obedecia a voz do Senhor. Ele andava em retidão. Obadias viveu num palácio, num lugar onde muitas pessoas, para não dizer todas, que se corromperam pelo pecado, mas Obadias não se corrompeu, porque ele se manteve fiel ao Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Obadias se manteve fiel, vivendo no meio de pessoas que já tinham saído da fé do único Deus. Mas Obadias continuava crendo, Obadias continuava servindo ao Senhor. Ele vivia na presença de Deus. Uma prova de que Obadias era temente a Deus, pastor Ailton. Uma prova que Obadias temia ao Senhor foi quando a mulher de Acabe manda matar os profetas de Israel. Obadias então, o que ele faz? Ele pega os profetas, 100 profetas, ele pega, então ele começa a esconder os profetas, os sacerdotes. Eles começam a esconder. Isso está relatado lá no 1 Reis 18, de 3 a 16, depois você pode ler. Ele sustentou os profetas com pão e água. Ele esconde os profetas numa caverna, aproximadamente 100, 50, ele vai escondendo e ele vai lá, sustenta eles com pão e água. Então Obadias era um homem que estava temendo ao Senhor. Obadias estava na direção, na visão do Deus de Israel. Só que Obadias, ele morre e deixa a mulher e seus 2 filhos. E o problema começa aí. Por quê? Porque existia uma dívida. Existia uma dívida. E os credores então batem a porta daquela mulher. Só que era de costume naquela época que quando você não tinha o que pagar, os credores levavam seus filhos como para serem servos, para ser escravos, para serem servos deles. Parte de pagamento da dívida. Eles pegavam os filhos homens e levavam cativo para ser servos deles. E aquela mulher estava desesperada. Se coloque no lugar dessa mulher, uma mulher viúva. E agora tendo que entregar os seus 2 filhos por causa dessa dívida. Só que essa dívida bateu na porta de uma pessoa que temia ao Senhor. Essa dívida bateu na porta de uma família que temia ao Senhor.
céu não vai esquecer daquilo que você tem feito. Aleluia. A dívida chega nessa casa, pastor Ailton. A dívida chega numa casa de um homem que temia ao Senhor, que servia a Deus. Você acha que Deus esqueceu desse homem? De maneira nenhuma. A Bíblia vai dizer que ele morre. Só que Deus envia um profeta. Irmãos, profeta naquela época era como se Deus estivesse ali falando. Profeta que era fiel ao Senhor, profeta de Deus, era como se Deus estivesse ali falando, porque o profeta transmitia o recado que Deus queria falar com cada uma dessas pessoas. O que o Obadias fez não ficou esquecido. Por isso é que importa o que você faz no reino. Por isso que Deus está anotando tudo. Quando ele morre, o Senhor cuida da sua casa. E nós vemos que essa mulher chega diante do homem de Deus e declara para ele, clama a ele: Eliseu, o meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, tu sabes que ele andava em sinceridade diante de Deus, só que agora chega um problema na minha casa e eu não sei como resolver. Parafraseando, eu digo com esse texto, eu posso dizer que essa mulher chega para o homem de Deus desesperada. Chega diante do homem de Deus desesperado. Esse problema eu não tenho como resolver. Como que eu vou resolver esse problema? Eu posso ver o profeta Eliseu tranquilo, porque o homem de Deus ele anda assim, né? Aquele que sabe que Deus está com ele, aleluia. Aquele que sabe que Deus é provedor. Aquele que sabe que Deus é poderoso. Ele anda tranquilo, ele não anda preocupado com o que vai acontecer amanhã. Ele não anda preocupado com o que vai acontecer depois de amanhã. Por quê? Porque o homem que tem o Espírito Santo de Deus, o homem que anda na presença do Senhor, o homem de Deus anda tranquilo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Aleluia. E qual o problema dessa mulher? O problema dessa mulher, muitos poderiam dizer que o problema dessa mulher seria porque ela era viúva. Alguns também podiam dizer que o problema dessa mulher era a dívida. Ou outros também poderiam dizer que o problema dessa mulher era o fato de seus filhos não ter pai, pelo fato de eles serem órfãos. Só que o problema dessa mulher não era nada disso. O problema dessa mulher era a falta de azeite. Eu quero que você, com muito carinho, diga para o seu irmão que está do seu lado. Diga para o seu irmão: se depender de mim, o azeite não vai parar. Diga mais forte, pode ficar mais forte, pode ficar mais fácil para você dizer assim, ó: se depender de mim, o azeite não vai parar. Aleluia. O maior problema dessa mulher é a falta de azeite. Aleluia. É falta de azeite nessa casa. E o azeite representa a unção. E quando acaba a unção, começa a
atenção. O termo bíblico aqui, só tem uma botija de azeite, não é o fato dela ter azeite, não. O fato é que a botija, existia naquela época a botija que era derramado o azeite. Então, dava-se o nome, a botija de azeite, mas ela não tinha nada. Alguns podem até pensar que ela tinha um pouquinho mais reserva. Não, ela não tinha nada. O texto vai nos dizer que essa mulher não tinha nada. O termo botija de azeite era o termo que se dava na época onde se colocava o azeite ali. Só tem uma botija de azeite, mas não estava com azeite, não tinha azeite dentro dessa botija. A pergunta do profeta é para ela relatar o que estava acontecendo na sua casa, porque nós temos que declarar para o Senhor aquilo que está acontecendo, porque tem muitos problemas que não são resolvidos, porque a gente não declara, a gente não fala aquilo para o Senhor, e o Senhor pede, é aquilo, o profeta está representando Deus, e ele está pedindo para ela, relata o que está acontecendo na tua casa. Será que você não pode ver que eu posso resolver? O Senhor está dizendo aqui para nós nessa noite. Será que você não pode dizer para Deus o que está acontecendo? Por quê? Porque você não acha que Ele pode resolver o seu problema. E muitas das vezes a pessoa fala para um, fala para outro, fala para o vizinho, fala para o amigo, conta para todo mundo, menos para quem pode resolver o seu problema. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta do Senhor para dizer para você que quando você começar a relatar para o Senhor aquilo que está incomodando a sua vida, o Senhor vai entrar com providência na tua casa, meu irmão. Aleluia. A banda soube comandar, eu preciso da presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia. O Senhor quer encher vasos aqui nessa noite. Aleluia. Vasos que estavam apagados, vasos que estavam já achados. O Senhor trouxe uma porção de azeite para a sua vida nessa noite. E o Senhor quer saber se você tem vasilha para encher. Você trouxe vasilha para poder encher. Porque quando você vem a esse culto, quando você vem ao lugar sagrado, você tem que criar expectativas da presença do Senhor. Você tem que criar expectativa daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Aleluia. Eu não sei como tem gente que entra dentro da casa do Senhor sem perspectiva de nada, pastor. Você está diante de um Deus todo-poderoso, meu irmão. Aleluia. E Ele está dizendo para você nessa noite: o que quer que eu te faça? Glória, aleluia. Começa a contar para o Senhor o que está incomodando a sua vida. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, se você contar para Ele, Ele vai resolver o seu problema. E o que você tem em casa? O que você tem em casa pode ser ferramenta nas mãos de Deus. Aleluia. Pode ser ferramenta para Deus te abençoar, meu irmão. Pode ser ferramenta para Deus mudar essa história da tua vida, mudar o quadro da tua vida. Você tem que entregar nas mãos de quem pode resolver o seu problema. Deus é especialista em usar o que nada. Presta atenção nisso aqui. Deus, ele é especialista em usar o que parece ser nada. Deus é especialista em usar o que parece ser nada para você. Muitas das vezes, o Senhor usa para muita gente uma botija vazia, algumas pedras na mão de Davi, foi o suficiente
mal sabia eles que quem derrotou os gigantes foi o Deus de Israel, porque ele não aprontou o povo, não, ele aprontou o Deus do povo de Deus. Aleluia. Talvez um lenço na mão de Paulo, ninguém dava nada para esse lenço. Aleluia. Talvez também uma agulha na mão de Dorcas. E outros exemplos eu poderia te dar aqui dentro da palavra de Deus, que Deus não precisa de muita coisa para fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Deus, Ele não precisa de muita coisa, não. Ele só precisa que você confie nele de todo o seu coração. Aleluia. Deus é especialista. Ele faz o que quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a fonte do azeite aqui não era a botija. A fonte não estava na terra, porque a fonte da terra ela seca, mas a fonte do céu permanece para sempre. A fonte da terra ela vai acabar, mas a fonte do céu ela permanece jorrando, ela permanece descendo. A fonte do céu ela nunca vai acabar. Se você tiver azeite, se você tiver vasilha, Ele vai encher de azeite hoje. Não deposite a sua confiança nas fontes terrenas, porque elas não vão resolver o seu problema. Mas a partir de hoje, comece, aleluia, a crer na fonte que vem do trono da glória do Deus Todo-Poderoso. Porque a fonte que vem de Deus, essa fonte jamais secará. Deus é a fonte desse azeite que vai encher e que não vai acabar. O mais importante do que aconteceu aqui nessa história dessa mulher, o mais importante aqui, que muitos podem até pensar que foi a multiplicação do azeite. Não foi a multiplicação do azeite, não. Sabe o que aconteceu naquele dia? Talvez até hoje você tenha pensado que era a multiplicação, Deus foi lá e multiplicou. Não. Deus fez muito mais do que isso. Sabe o que aconteceu naquele dia? Ela não tinha nada. O texto diz que ela não tinha nada. E o profeta manda ela arrumar vasilhas. Arruma bastante vasilhas. Porque a partir de então vai acontecer um milagre na tua vida. A partir de então vai acontecer um milagre na tua casa. Não foi multiplicação, foi milagre de Deus, porque ela não tinha nada, mas Deus fez com que, aleluia, as vasilhas se enchessem de azeite, e só parou porque acabou as vasilhas. E eu pergunto para você nessa noite: você trouxe vasilha reserva? Você trouxe vasilha reserva? Aleluia! O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tem vasilha reserva aí contigo. Porque Deus quer encher. Deus, Ele quer encher as suas vasilhas. Aquela mulher, ela correu na sua vizinhança. Ela correu com seus vizinhos para procurar vasilha, para emprestar vasilha. E o mais interessante desse texto aqui, que quando ela vai atrás de vasilhas, ela precisava ter um relacionamento de qualidade com seus vizinhos. Quando ela vai atrás de vasilhas, ela precisa ter relacionamento bom com seus vizinhos. E aqui o Senhor está nos ensinando que para você, aleluia, ser abençoado na sua casa, você
O profeta já estava querendo mostrar para ela que para ter bom relacionamento com Deus, antes você precisa ter bons relacionamentos com seus vizinhos. Para você ter algo de Deus, para você, aleluia, ganhar algo do céu, o Senhor está ensinando para mim, para você, tenhamos um bom relacionamento com o moço que você está olhando, como você está vendo, o seu vizinho, o seu irmão. Aleluia. Glória a Jesus. E o versículo 6 diz que sucedeu que cheios foram os vasos. E ela pergunta para o seu filho assim, traz mais vaso. E ele vai dizer para ela, não tem mais um, acabou. Acabou o vaso. Acabou. E a Bíblia vai dizer, então o azeite parou. O azeite não acabou, acabou a vasilha. O azeite não acaba, quem acaba é a vasilha. O azeite está aqui, meu irmão. Se você ficar aqui até meia-noite, o azeite vai estar aqui. Aleluia! Se você estiver aqui até de madrugada, o azeite vai estar aqui. Aleluia! Se você trouxer vasilhas que sobram, se você trouxer vasilhas para encher, o azeite vai estar aqui. Aleluia! Aleluia! O que o texto diz é que acabou as vasilhas, mas o azeite não acaba, o azeite para. É o Senhor dizendo para mim e para você, enquanto você me adora, eu estou abençoando a tua casa. Enquanto você está adorando, eu estou abençoando a sua casa. Enquanto você está adorando, eu estou abençoando os seus filhos. Enquanto você está adorando, o Senhor está indo lá aonde as pessoas não vêem mais aquilo que estava escondido. O Senhor está colocando no seu devido lugar aquilo que estava fora do lugar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que já estou encerrando. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, preste bem atenção. Que enquanto você está adorando ao Senhor aqui, pastor aí, enquanto nós estamos aqui, o Senhor está visitando a nossa casa, o Senhor está visitando os nossos familiares, o Senhor está indo lá abrindo portas, o Senhor está tirando o nome lá da encruzilhada, o Senhor está tirando o nome lá da encruzilhada, o Senhor está libertando almas nessa noite, o Senhor está dando liberdade para aquele que estava preso no pecado, o Senhor está dando uma nova vida para quem crê, aleluia, para quem crê na palavra do Senhor, para quem crê no milagre, para quem crê na poderosa palavra de Deus. Essa mulher creu, ela recebeu a sua vitória. Essa mulher creu, ela recebeu a sua vitória. Aleluia. E o profeta disse para ela, olha, agora você vai fazer o seguinte. A bênção era tão grande que o profeta falou para ela assim, olha, agora você faz o seguinte, vende o azeite, paga a tua dívida, e o que sobrar, você pode beber. É isso que Deus faz, meu irmão. Ele não te dá nada com pouco, não. Ele te dá sobejando. Aleluia, Ele te dá as coisas sobejando. E pode ser que eu tenha falado para você o seguinte: aquilo que Deus vai dar para você, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai respingar em quem está do teu lado. As bênçãos do Senhor vão ser multiplicadas na tua vida, que você vai ter tanto para poder abençoar as pessoas que estão à sua volta.
dívida, agora ela tem para poder dar. É desse jeito, meu irmão. Aleluia. Aleluia. É desse jeito que Deus faz na nossa vida. Deus pega alguém que não valia nada. Deus pega alguém que não valia nada e faz colocar ele assentado entre príncipes e poderosos da terra. É isso que Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Só que é o seguinte, pastor. A bênção só chegou na casa dessa mulher. A bênção só chegou na casa dessa mulher. Preste bem atenção. A bênção só chegou na casa dessa mulher porque o marido dela foi fiel a Deus. A bênção só chegou na casa dessa mulher porque o marido dela obedecia ao Senhor. A bênção só chegou na casa dessa mulher porque o marido dela entregou o seu sacrifício na casa do Senhor. Quer receber a bênção de Deus? Começa a trabalhar na casa. Quer receber a bênção de Deus? Comece a trabalhar na casa do Senhor. Aleluia. Mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei, sabe sim. Sabe sim. Chega mais cedo, abre as portas, abre a janela. Vai ali no banheiro, vê se está precisando de alguma coisa. Vê se o banco está cheio de pano, pega o pano, vai limpando o pano. Vai trabalhando na casa do Senhor, porque eu tenho certeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa mulher recebeu da parte do Senhor por causa do seu marido, mas o seu marido já estava morto. Mas o Senhor nem se lembrou da casa dessa mulher. A verdade não foi nem ele que recebeu, foi a mulher e os filhos. Tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que Deus está fazendo na minha vida, que foi por causa da plantação do meu avô lá atrás. Tem coisas que a sua filha está recebendo hoje por causa do Senhor. Tem coisas que a sua casa vai receber por causa do Senhor. Tem coisas que a sua casa vai receber por causa do seu trabalho. Tem coisas que o Senhor vai dar para você, mas não foi por causa de você não, foi por causa de alguém que estava orando, alguém que estava buscando pela sua vida, meu irmão. Para você ver que Deus é esse mais servido, que Deus maravilhoso é esse, que Ele vai puxar a ficha da pessoa lá atrás. Opa! Esse aí é neto, esse aí é bisneto, esse aí é tataraneto. Aleluia! A descendência dele lá atrás me servia, a descendência dele lá atrás me buscava, mas eu vou abençoar ele. Talvez ele nem sabe, mas ele vai ser abençoado por causa daqueles que já se passaram. Quem recebe essa palavra? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos ficar de pé. Tem um louvor aí? Tem um louvor aí? Deus abençoe. Espero que você nessa noite tenha compreendido a voz do Senhor. O fato aqui são dois. Eu detectei aqui esse texto. Duas coisas. Primeiro, não foi multiplicação, foi milagre. Não foi multiplicação, foi milagre. Segundo, o que Deus fez na vida dessa mulher foi por causa do marido dela, que serviu a Deus, que trabalhou para a obra do Senhor. Então, meu irmão, quer receber milagre da parte do Senhor? Comece a fazer algo para Ele. Comece a fazer algo para Ele. Você vai ver que as portas vão se abrir para você. Que Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.
Digam graças a Deus.